Olá, aqui é a professora Daniele Saran, do Departamento de Engenharia de Transportes do Cefet-MG. Nós vamos ver neste vídeo sobre desenho técnico aplicado ao AutoCAD. Para começar, nós vamos fazer uma breve introdução do que é o AutoCAD. Bem, o AutoCAD é um programa de software de desenho assistido por computador. CAD vem da sigla em inglês, tá? E nós podemos trabalhar com esses desenhos em 2D e em 3D, ou seja, em 2 e 3 dimensões. Esse software é utilizado para a criação de projetos para edifícios, pontes, viadutos e outros projetos de engenharia. Ele é comercializado pela Autodesk desde 1982. Normalmente, os arquivos do AutoCAD possuem a extensão DWG. Por que normalmente? Porque a partir do AutoCAD a gente consegue salvar os nossos projetos em outros formatos que podem ser utilizados em outros programas de computador. Tá? O AutoCAD ele veio para substituir os desenhos feitos à mão. E com isso a gente ganha em precisão e em agilidade no desenvolvimento dos desenhos técnicos. Para que a gente consiga atingir essa precisão e essa agilidade, tem algumas dicas importantes e práticas que a gente pode aplicar nos nossos desenhos de AutoCAD. Quando a gente vai executar um desenho, a gente tem que tentar usar ao máximo o teclado do nosso computador para inserir os comandos, tá? O que são os comandos? É aquilo que eu estou inserindo, falando ao computador que eu quero fazer. Tá? Então, se eu quero desenhar uma linha, eu vou, a partir de um comando, dizer para o AutoCAD que eu quero desenhar essa linha. E eu posso fazer esse desenho utilizando ícones na minha área de desenho ou através do teclado. Quando eu utilizo o teclado, eu ganho em tempo. Lembram que eu falei que a gente ganha em agilidade com a utilização do software? Então, quando eu utilizo o teclado para inserir esses comandos, eu estou ganhando em agilidade. Tá? A gente deve ficar de olho também nas informações do prompt de comando, que é quando o AutoCAD vai conversar comigo. Eu vou inserir um comando para eu desenhar uma linha no AutoCAD e o AutoCAD vai me perguntar, através desse prompt de comandos, qual é o tamanho da minha linha, onde eu quero começar a minha linha. Tá? Então, eu sempre tenho que estar de olho no que o AutoCAD vai me informar, ok? Outra dica importante é que a gente deve ser organizado para desenhar no AutoCAD. Então é importante manter uma tela sempre clara e objetiva, que vai facilitar o entendimento do meu desenho, ok? Uma dica muito especial é salvar o arquivo constantemente. A gente tem relatos de muitas pessoas que perdem uma tarde de trabalho inteira simplesmente porque não salvou o arquivo e deu um pico de energia ou o AutoCAD travou, coisa que é muito comum de acontecer, tá? Tem maneiras da gente configurar o nosso programa para que ele salve automaticamente, tá? Mas a gente pode também salvando constantemente, ok? E a dica de ouro: nunca desenhe que você pode copiar. Se você já tem um desenho pronto, que já tem determinados desenhos que você vai utilizar num novo projeto, é muito mais fácil você copiar, porque você vai ganhar em tempo e em qualidade, ok? Nós vamos agora para visualizar a tela inicial do AutoCAD. Tá? Diferente das versões anteriores, o AutoCAD que a gente tem ultimamente, ela traz uma tela inicial onde a gente pode abrir um novo projeto ou trabalhar num projeto anterior, tá? Então a gente pode ver aí a tela inicial, vai nos permitir abrir outros tipos de projeto ou abrir um projeto novo, ok? Bem, nós temos aí a interface e as configurações iniciais do AutoCAD. Nessa imagem, nós podemos ver os comandos que eu disse anteriormente, tudo que eu posso fazer no AutoCAD. Eles são divididos em painéis que possuem a mesma função. Então, nós temos aí os comandos que são da função de desenho, né? Então, eu posso desenhar um círculo, uma linha, um arco, uma polilinha. Todos esses comandos estão agrupados, né, nesta mesma função, neste painel de mesma função. Nós temos aí os comandos que me possibilitam modificar um desenho existente, como copiar, mover,
rotacionar, espelhar, tá? E assim por diante. Essa visualização, ela facilita o meu trabalho, tá? Se eu ainda não tenho aquela agilidade de inserir os comandos através do teclado, é nessa tela inicial que eu posso ativar e inserir os comandos no AutoCAD. Além disso, a gente tem o que a gente chama também de caixa de comando. Essa caixa de comando é onde o AutoCAD, entre aspas, conversa com o usuário, tá? Se eu vou inserir um desenho, o AutoCAD ele vai me pedir uma série de especificações. Como exemplo aí, a gente tem o comando arco. Eu insiro o comando arco e o AutoCAD vai me dar uma série de especificações, tá? Se eu vou começar a desenhar esse arco a partir do centro, se eu vou começar a partir de uma coordenada existente, tá? Então, eu tenho uma série de especificações que eu posso inserir nessa barra de comandos do AutoCAD, que ele vai mostrando para mim as minhas opções e eu vou dizendo para o AutoCAD, através da caixa de comandos, o que eu quero executar. Então, é importante a gente estar sempre atento a essa caixa de comandos. Nós temos também a barra de status, que ela está na parte inferior do programa. Então, nós temos aí um exemplo dessa barra de status, onde a gente tem vários botões referentes ao funcionamento do AutoCAD. E o que vai mostrar para mim se está ligado ou desligado é essa cor, tá? Quando ele está ativo, determinado comando está ativo, vai estar em azul ou em preto quando estiver desligado. No AutoCAD, a gente tem uma área de desenho e uma área de impressão que são separados, tá? Então, é a divisão dessas duas grandes áreas. A primeira área a gente chama de Model Space, que é basicamente um espaço de 3 dimensões infinito, onde o usuário vai desenhar o que ele quiser, tá? Seja em 2 ou em 3 dimensões. Então, seja um desenho em 2D ou um desenho em 3D. Tá? Então, esse é o Model Space, onde eu desenho o que eu quiser. Separadamente, eu tenho o Paper Space, que é a representação digital do papel, onde esse desenho será impresso. Lembra que a gente viu os formatos da ABNT da série A? A4, A3, A2, A1 e A0? Então, é no Paper Space que a gente vai determinar estas folhas, né? O tamanho desse formato, a gente vai definir a escala, a gente vai definir e vai completar a legenda, tá? E vai colocar todas as informações necessárias para o entendimento do meu desenho. Aqui eu tenho como exemplo a tela do Model Space e a gente pode observar lá embaixo que eu tenho essa aba mostrando o que é o Model, ok? Tenho aqui um desenho que mostra também essa área de impressão, que é o Paper Space. E é interessante que essas abas elas possuem nome, Model, Layout 1, Layout 2. Porque a gente pode imprimir ou formatar o mesmo desenho de várias formas diferentes. Eu posso ter uma planta arquitetônica e eu posso colocar essa planta arquitetônica num formato onde vai caber toda a planta dessa edificação. Como posso também querer detalhar apenas uma porta? Então, como a edificação é muito maior do que apenas uma porta, eu vou precisar aplicar formatos diferentes para cada um desses desenhos. Tá? Então, eu posso utilizar layout 1, layout 2, layout 3 e assim por diante. Eu posso adicionar mais folhas, né, no Paper Space para eu poder inserir vários formatos diferentes e várias configurações diferentes. Ok? Agora nós vamos para a parte prática do software AutoCAD. Nós vamos ver essa parte prática no próprio software, mas aqui eu vou mostrar um pequeno resumo. Tá? Então, nós temos ferramentas de visualização no AutoCAD. Aí, a partir disso, nós vamos ver o comando Zoom e o comando Pen, que são formas da gente visualizar o nosso desenho na tela do AutoCAD. Nós vamos ver a aplicação do uso do mouse
e do uso do teclado e as funções de cada um. O que eu posso fazer utilizando o mouse e utilizando o teclado? Nós também vamos ver ferramentas de seleção, tá? Clicando diretamente sobre objetos, seleção por janelas. Nós vamos ver então os vários tipos de seleção no AutoCAD. Nós vamos ver também a utilização de precisão no desenho, utilizando as teclas do nosso teclado. Então, nós temos aí a tecla F1, que permite ao usuário buscar ajuda sobre o AutoCAD. Clicando em F2, nós vamos ver um histórico dos comandos que já foram utilizados. O F3 vai nos permitir rastrear pontos notáveis do objeto. Vamos supor que eu queira pegar o final de um alinhamento. Então, eu consigo clicar exatamente no final desse alinhamento. Ou eu quero pegar no meio desse alinhamento que eu criei. Então, através do F3, eu consigo pegar exatamente no meio desse objeto. Tá? A diferença do F3 para o F4 é que eu consigo rastrear esses pontos notáveis em objetos 3D, quando eu ativo o F4. Tá? O F5 ele vai me permitir alternar o plano isométrico de uma visualização em 3D. Então, se eu tenho um objeto, eu posso definir se eu vou ver a frente deste objeto, o topo ou as laterais. Tá? Então, nós temos o F6, que vai ativar ou desativar o alinhamento CS, que é o alinhamento utilizando coordenadas. Tá? Então, a gente utiliza o F6 para isso, para ativar ou desativar. O F7 vai ativar ou desativar a grade milimétrica. No AutoCAD, eu posso desenhar com a tela sem essas marcações milimétricas ou com essas marcações milimétricas. O F8 vai ativar o modo ortogonal do cursor. Tá? Então, tudo que for perpendicular a determinado desenho, eu vou conseguir ativar ou desativar apertando o F8. O F9 ele vai interferir no movimento do meu cursor, ele vai limitar ou ele vai liberar esse movimento. O F10 ele vai definir alinhamentos temporários enquanto eu estiver desenhando. Já o F11 vai definir alinhamentos imaginários. E o F12 vai exibir distâncias e ângulos próximos ao cursor. Quando a gente faz essa explicação sem estar dentro do software, fica um pouco complicado. Mas quando a gente for demonstrar utilizando o próprio AutoCAD, vai ficar mais claro de entender. Ok? Outra coisa que a gente vai ver nesses vídeos é o sistema de coordenadas, tá? Que pode ser definido clicando com o mouse no ponto desejado. Então, eu posso desenhar uma linha apenas clicando o ponto inicial e final dessa linha. Ou eu posso inserir essa linha definindo a sua coordenada. Tá? A gente pode trabalhar com coordenada cartesiana ou polar, relativa ao sistema de coordenadas universal, ou ainda a gente pode trabalhar com as coordenadas relativas a um último ponto definido. E, por fim, nós vamos ver alguns comandos do AutoCAD, os principais que a gente usa com maior frequência. Tá? E nós temos aí, primeiramente, os comandos de desenho. Então, nós vamos aprender a inserir ponto, linha, polilinha, arco, círculo, retângulo, elipse, achura e polígono. Vocês podem observar que todos esses comandos aí estão em inglês. Tá? Muitas pessoas elas questionam se elas devem instalar o programa em inglês e em português, e eu sempre recomendo a instalação em inglês, porque no mercado de trabalho dificilmente a gente vai encontrar empresas com a instalação do AutoCAD em português. Então eu sugiro que sempre seja instalado em seu computador em inglês para você já habituar a utilizar esses comandos. Por fim, nós vamos ter o estudo dessas ferramentas de edição no AutoCAD, tá? A gente vai poder mover um objeto, copiar, rotacionar, copiar com determinada distância pré-definida, que é o offset, dar trim, que é cortar uma linha, mirror, que é espelhar determinado objeto, fillet, array e scale. Então, a gente vai ver todos esses, tá? Ao longo dos nossos próximos vídeos. Obrigada!